Sim, agora sim, online. Paz do Senhor, galera, tudo bem? Bom, mais uma vez aqui nesse projeto lindo que eu e a Miriam estamos desenvolvendo, as conversas sobre escola bíblica dominical. E a gente está mais uma transmissão online e a gente hoje vai conversar bastante sobre muita coisa legal. A gente passou aí a semana planejando um monte de coisa, conversando bastante. E é um prazer realmente falar sobre isso. E vamos que vamos. Né, Miriam? Fala oi aí pro povo e vamos falar sobre escola bíblica. É isso aí, Vanessa. É muito bom estar com você novamente, falando desse assunto que nós amamos. E vamos lá, vamos contribuir para a melhoria do ensino na escola bíblica. Esse é o nosso objetivo, né? Isso. Eu e a Miriam, a gente convidou assim, a gente vai estar gravando, fazendo o ao vivo, vai estar disponível no YouTube para quem quiser depois acompanhar, na Vanessa Franciosa, no canal Vanessa Franciosa e no Ministério Extraordinários. E hoje a gente vai conversar algumas coisas falando sobre a importância da escola bíblica, tanto para a formação da igreja, quanto a importância da escola bíblica para a sociedade em si. E aí a gente começa falando sobre a igreja, e eu acho que não é que é óbvio, né? Mas é óbvio, não precisava falar, mas é óbvio que a escola bíblica é de suma importância para a formação do cristão e para a formação da estrutura da igreja. Né, Miriam? Fala aí. É isso mesmo, Vanessa. Eu não sei o que seria de mim hoje se eu não tivesse frequentado escola bíblica desde pequena e não tivesse realmente tido essa base, essa formação, que foi de suma importância, porque até hoje eu tenho lembranças de aulas da minha adolescência, da minha juventude, e que fazem a diferença na minha vida, e fazem a diferença na minha geração, quando eu converso com outras pessoas da mesma idade, mesmo contexto de igreja e tudo mais, mas que não frequentaram a escola bíblica, a gente sente a diferença de profundidade na palavra, até mesmo de postura e de atitudes no dia a dia. Então, a escola bíblica realmente faz a diferença na formação do cristão. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho muito comigo isso. Você acha que o nome escola afasta as pessoas da participação do ensino bíblico? Porque eu perguntei esses dias na sala de aula, eu falei assim, quem gosta de estudar? Não teve um que levantou a mão. Não teve um. Vocês não gostam de estudar, gente? Não. Vocês vão para a escola obrigado? Vamos. Eu falei, nossa, não sei se eu fico feliz com a sinceridade ou se eu não sei, né? Mas a impressão que eu tenho é que as pessoas têm um pavor de escola, né? Escola significa coisa cansativa, chata, estressante, tem que estudar para a prova, e algumas coisas assim, ou coisa que eles não entendem para que serve. E aí, parece que quando fala de escola bíblica, domingo de manhã é para a escola, né? Então, você acha que tem a ver isso ou eu estou viajando? Ai, Vanessa, você já começou polemizando. Porque realmente tem esse fator, sim, esse fator que é cultural. Não sou eu que estou dizendo, mas são as pesquisas. Existem pesquisas que mostram que o brasileiro não gosta de ler, o brasileiro não gosta de estudar. Tem toda uma cultura, infelizmente, até pelo nosso histórico escolar, histórico de escola pública no Brasil, todo esse sucateamento, falta de recursos, falta de material, valorização do professor, que vai prejudicando o ensino e realmente tornando desestimulante para a sociedade de forma geral. Então, eu acho que isso reflete assim, um pouco na igreja, e é por isso que nós temos sempre que pensar em formas diferenciadas de ensino, formas de quebrar esse paradigma, essa imagem aí ruim da escola, porque nós temos que mostrar que é uma coisa boa.
Eu acho que hoje a gente vai dar aí para o pessoal alguns motivos para frequentar a escola bíblica, vai mostrar um pouco da importância e quem sabe a gente consiga mudar um pouco o pensamento. Porque pelo menos lá na minha igreja foi assim que eu comecei o trabalho, sabe? Conscientizando as pessoas de que era importante e tentando fazer uma aula diferenciada. E foi assim que as pessoas foram se achegando. Mas é complicado mesmo. Mas vamos lá, Vanessa, vamos tentar convencer aí o pessoal. Fala para mim, por que você acha que a escola bíblica é importante? Fala uma contribuição, de repente, aí para o cristão, para a igreja. Estudar é bom demais. Quando eu falo para os meninos, para os alunos, eu brinco bastante com eles. Eu falo, gente, eu amo estudar. Me deem livros para estudar. Eu fico feliz de ganhar livro de presente. Eu gosto do conhecimento, eu gosto de saber das coisas. Né? Então, a gente realmente tem que quebrar esse paradigma de que estudar é chato, ruim. A gente praticamente tem que tentar convencer as pessoas de que estudar é muito legal. Né? Estudar pelo prazer de aprender do que só estudar para a prova, né? Que aí fica um negócio meio chato mesmo. Mas, respondendo a sua pergunta, na minha cabeça não tem cristão, não são cristãos, como a gente está falando de escola bíblica, vamos falar com os cristãos. Um cristão, ele não, se ele não conhece aquilo que ele prega, se ele não conhece aquilo que ele fala, e eu falo de conhecer mesmo, de ir além do óbvio, né? Todo mundo sabe quem é Jesus, todo mundo sabe que ele nasceu lá em Israel, todo mundo sabe dos apóstolos, dos nomes, isso aí. E vai falar, isso aí a gente aprende até desde criança, né? Sabe os livros da Bíblia de cor, cantando a musiquinha do Diante do Trono. Né? Então, isso é o óbvio. Tá? Todo mundo, teoricamente, sabe disso. Agora, o ensino bíblico, ele vai trazer uma profundidade, e é essa profundidade que torna a gente verdadeiros cristãos ou não. Eu conversei com você sobre o Dwight Moody, lá dos Estados Unidos, um grandíssimo que pregou para multidões, que milhares de pessoas se converteram, e ele foi ganho para Jesus por uma pessoa de escola bíblica dominical, sabe? Que sentou com ele lá, explicou sobre a salvação, falou, e ele recebeu Jesus no seu coração. Eu tenho uma experiência própria disso, o Danilo, aí de Ribeirão, era meu aluno, e eu ficava maravilhada com o conhecimento que ele tinha sobre a Bíblia. E isso despertou em mim a curiosidade para saber mais sobre Jesus. Né? Então, foram 6 meses de estudo com ele. Eu sentava com ele, com a mãe dele, e perguntava 1 milhão de coisas, e eles iam me explicando, aquilo tudo fez muito sentido para mim. Então, me levou também a receber Jesus. Então, eu acho que quando a gente deixa de lado essa coisa de estudar é chato, meu Deus, é aquela coisa penosa, e quando você descobre, conhecer, e quanto mais você conhece, mais você quer conhecer Jesus e a Bíblia, né? Que eu conheçamos e prossigamos, né, em conhecer o Senhor. Então, quando a gente consegue fazer isso daí, você se torna mais íntimo de Deus, né? Você se torna mais próximo. É igual, eu conheço você, né? A gente tem conversado bastante, mas ninguém conhece a minha filha ou meu marido como eu. Por quê? Por causa da convivência, de estar junto ali todos os dias. Então, isso faz com que eles sejam mais próximos a mim do que você, embora você esteja próxima, como amiga. Mas eles são mais próximos por causa da convivência e do conhecimento. Então, eu acredito que, basicamente, seja por aí que a gente começa a falar sobre isso. Quanto mais eu conheço a Cristo, mais próximo me torno dele e mais fácil de fazer aquilo que ele tem para mim, né? É isso aí, Vanessa. Tem uma coisa que me preocupa muito hoje em dia, essa geração nova, os adolescentes, os jovens que estão vindo aí, eu fico pensando qual que é a concepção de igreja, qual que é a concepção de reino,
que esse pessoal está formando em sua mente. Por quê? Hoje tem muitas igrejas que fazem assim, eventos enormes, shows, festas, balada, gospel, com a desculpa de atrair o jovem. Ah, vamos atrair os jovens, vamos atrair as pessoas que ainda não se converteram. E as pessoas estão indo para a igreja realmente atrás disso, de diversão, de distração. Quando, na verdade, as pessoas deveriam procurar a casa de Deus com o coração quebrantado, com arrependimento, realmente querendo mudança de vida. E não é isso que está acontecendo. Ô, Vanessa, você está me ouvindo? Problema técnico. Ah, tá, mas você está me ouvindo certinho? Então... você me ouviu até onde? Acho que agora voltou. Voltou? Isso. Então tá bom. Então você ouviu falar sobre a técnica da igreja para atrair os jovens hoje? Não, então começa de novo, porque eu acho que perdeu a transmissão. Volte, é o que você estava falando. Tá bom. Então eu dizia que eu me preocupo com o fato de hoje em dia muitas igrejas dizerem que vamos promover festas, shows, baladas, gospel, para atrair o jovem, para atrair as pessoas que não são crentes. E aí eu fico preocupada com a concepção de reino, de igreja, de evangelho que essas pessoas estão recebendo. Porque a igreja já, em muitas situações, né, não podemos generalizar, mas a gente vê muito isso, não está mais valorizando o ensino bíblico. E isso é uma falha mesmo da igreja, por quê? Porque não valoriza o culto de ensino, não faz o mesmo merchandise para o culto de ensino que faz para o evento, que faz para o retiro, que faz para o show. Então, o que parece? O show é mais importante, o ensino bíblico não. A mesma coisa acontece com a escola bíblica dominical, não tem divulgação, não tem uma motivação, não tem um incentivo, então vai ficando em segundo plano. E o que é preocupante é que nós vemos muitas seitas, hoje em dia, que tem toda essa preocupação de formar os seus seguidores desde a base mesmo, desde o nascimento. A criança ela é super instruída e acompanha todas as atividades ali do grupo, acompanha as atividades de evangelização do grupo. Outro dia mesmo me abordaram aqui na minha casa e foi uma criança que falou comigo, acompanhada do seu pai, provavelmente. Então, eles são preparados, se você perguntar no que eles creem, eles sabem de cor, sabem na ponta da língua. E quando nós olhamos para dentro da igreja, para os cristãos, para os evangélicos, a coisa já muda de figura, né? Porque tem muitos pais que não levam a criança à escola bíblica, também não ensinam em casa, e essa criança só participa de um culto público no domingo à noite, com uma linguagem que não é voltada para ela, com uma mensagem que não é para ela. Então, essa criança não tem formação bíblica nenhuma. E que jovem será esse no futuro? Que igreja nós teremos no futuro? Então, eu acho que a gente tem que voltar a pensar nisso. Os pais, na educação dos filhos, a educação cristã, e a igreja na educação das futuras gerações, porque show não vai ensinar o verdadeiro evangelho para ninguém, balada gospel também não vai converter ninguém, então tem que mudar a estratégia. Você não concorda? Sim. Isso é um assunto muito sério. Você falou que eu polemizei aquela hora, mas eu vou bater na mesma tecla de novo, porque é polêmico mesmo, mas eu acho que a gente tem que pensar nisso. Eu acho que essa coisa da cultura de escola, né, essa coisa de aprender, assim, parece cansativo, ela vem também da liderança, né, que a liderança está inserida nessa cultura nossa, né? Então, não é toda a igreja que o pastor dá
o incentivo devido à escola bíblica dominical. Não é toda igreja que tem uma preparação para professores. Não é toda igreja que faz essa coisa da conscientização como fala? Essa conscientização da importância do ensino. Você falou da questão de às vezes não dá a mesma ênfase para o show, para o retiro, para o evento, quer dizer, não dá para a escola bíblica o mesmo holofote, né, do que dá para esses eventos. Então, realmente, as pessoas vão achar que é importante aquilo que é mais martelado em cima delas, aquilo que é mais falado, aquilo que é feito, né, mais investimentos, que é feito mais assim, né, aquela coisa assim grandona. Então, realmente é um assunto sério isso daí, né? Eu acho que tem que trabalhar muito bem essa questão, primeiramente na liderança. Você trabalhando a liderança, o líder ele vai conduzir. De pastor, de presbitério, de diaconia, e chegando os professores na liderança de departamento. Todo mundo que está à frente de um trabalho, ele tem que ter essa firmeza da importância da escola bíblica dominical, a importância do ensino bíblico. Você falou de seitas, muitas seitas são bem fundamentadas mesmo, e aí é aí que eles conseguem falar mais às pessoas, e eles acabam alcançando as pessoas. Tem um pessoal assistindo, né? Legal! Temos 3 espectadores. Galera, quem quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Pode digitar alguma pergunta, pode falar com a gente aqui. A gente vai estar conversando, mas a gente responde, sem problema nenhum. Tá? Sejam muito bem-vindos. Olha lá, Miriam. Então, Vanessa, aí falando ainda da criança, que a criança é muito ignorada também na igreja. Não tem tanto investimento, não tem tanta atenção como deveria ter. E já tem igreja acabando com a escola bíblica, substituindo por um culto matinal. Assim a pessoa fica confortável para frequentar só um culto no domingo. Ela escolhe de manhã ou à noite. É um culto público e essa criança fica lá sem receber a base. E a mesma coisa para o adolescente. Imagina, o adolescente tem aí essa fase cheia de conflitos, de revoltas, cheia de dúvidas. E chega na igreja, ele não tem com quem falar, ele não tem como se expressar, ele não tem ninguém para ensiná-lo na palavra de Deus com uma abordagem adequada. Ou então, no caso, quando tem a escola bíblica, de repente se depara com um professor que não estuda o desenvolvimento infantil, não estuda psicologia, não entende o que aquele aluno está passando naquela fase da vida dele, e aí, de repente, desce uma doutrina pesada para o adolescente, põe um fardo gigante nas costas, e esse menino questiona, ele é visto como um rebelde, e isso acaba afastando os adolescentes também da igreja. Até tem um livro que eu recomendo que chama O Mundo de Rebeca, que é do pastor César Moisés, que trata justamente desse assunto do adolescente na igreja e o adolescente em relação à escola dominical. Então, é uma ficção, é uma história assim, divertida, mas que traz esse viés, traz esse ensinamento, essa reflexão sobre como estamos lidando com esse adolescente na igreja. Então, tem que tomar muito cuidado. Não é que o jovem também, ele não se interessa, não só não se interessa, não é essa a única razão, mas tem que ver também como que ele está sendo, como está sendo trabalhada essa questão aí na igreja. Porque tem que ter uma linguagem própria, tem que ter um conhecimento, tem que ter um jeito,
tem que ter amor por essas vidas, mesmo por aquela criança difícil, aquele adolescente difícil, sabendo que ali não é uma escola tradicional, uma escola formal, que vai excluir, que vai classificar, que vai reprovar, e que todos são bem-vindos. Tem que criar esse ambiente acolhedor. E principalmente na adolescência, eles têm perguntas, sim, mirabolantes. Tem que estar preparado para tudo, não fazer aquela cara de assustado e de, como se diz, escandalizado. Realmente abrir esse espaço. Porque se o adolescente não puder conversar na igreja, não puder esclarecer suas dúvidas com seu professor, ele não puder expressar aquilo que ele está sentindo, com certeza ele vai procurar no mundo. E aí as amizades vão dar os conselhos errados, vão mostrar caminhos errados, porque infelizmente hoje a gente vive um relativismo muito grande. O certo é errado, o errado é certo. Se a igreja não trouxe essa base, estamos perdidos, Vanessa. Não vai sobrar pedra sobre pedra, infelizmente. Isso aí que você falou é muitíssimo importante, muito mesmo. Eu conversou mais à tarde, eu sinto a necessidade de ter pessoas dentro da igreja, de algumas igrejas, né, que pensem justamente essa separação do ser, né, essa divisão do ser que tem, porque a criança ela tem o pensamento dela de uma forma, o adolescente é de outra, o jovem é de outra, o adulto é de outra, até o pessoal da terceira idade é um público especial, é um público diferente de todos os outros. Então, a gente quando fala de ensino bíblico, ainda mais ensino bíblico, eu não posso fazer isso na escola como professora, muito menos na igreja, que eu estou explicando um negócio que transforma vidas, né? Um negócio que fala de salvação. Então, tem que ter a linguagem da criança, tem que ter a linguagem do adolescente, tem que ter a linguagem do jovem, do adulto e da terceira idade. Tem que ter tem que ter uma linguagem para quem já é casado, tem que ter uma linguagem para quem está solteiro, né? Você tem que ter essa linguagem. E se você não conseguir pensar isso, realmente nenhuma escola bíblica dominical vai ter sucesso, nenhuma delas. Porque se a gente transforma a igreja em depósito de criança também, né? Já que o pessoal fala de depósito de criança, joga as criancinhas lá, dá uns desenhos para elas fazerem, isso aí não é ensino, né? Isso é um lazer, está dando um desenho para ela fazer. Só te interrompendo um pouquinho, Vanessa. Pode falar. Eu já vi assim também, leva a criança para a salinha, seja na hora do culto ou seja na escola bíblica, e fica passando desenho, às vezes desenho até secular, entendeu? O que essa criança está aprendendo? O que ela está vendo de diferente da casa dela? É complicado. Eu vou puxar um pouquinho o saco da minha igreja, na questão do ensino infantil. Um dia eu quero você aqui para conhecer também. A líder das crianças chama Fabiana Marçom, e ela aqui da Metodista Wesleyana de Cosmópolis é um exemplo a ser seguido. Eles têm até a igreja infantil. O pastor Josivaldo aqui construiu uma igreja infantil. Então você tem os banquinhos como se fossem os bancos da igreja normal, só que pequenininhos. Você tem um banheiro adaptado, pequenininho, lá tudo bonitinho. Cada salinha que tem dos bebês, dos bebês, né? A parte das divisões, assim, cada um vai tendo algumas coisas diferentes. E tem o local de culto, eles têm o louvor deles, com as musiquinhas para eles, né? E tem a palavra ministrada com fantoches, com teatro, com muita coisa voltada para eles. Então, você vê o resultado muito na prática. Né? Você vê as crianças aqui contando histórias. A Maria Sara chega para mim em casa contando a história que ela viu, o que a professora falou, quem era o personagem, qual que era a importância. Então, sabe, é pensado, não é feito de forma aleatória, é pensado. Tem pedagogos que trabalham ali. A Fabiana é uma pedagoga, então
você já vê assim, a diferença. Tem igrejas que não têm pedagogos assim, mas mesmo assim, mesmo que não tenha um pedagogo como você, como Fabiana, a pessoa tem que pensar, se ela se propõe a ser professora, a gente vive na era digital hoje. Então, numa era digital, que eu digito no Google ali, como dar aula no ensino infantil, como dar aula de escola bíblica para crianças, como dar aula de escola bíblica para adolescentes, você vai encontrar alguma coisa ali, sabe? Você vai encontrar pessoas dedicadas ali, que sentam com amor e escrevem lições, escrevem, né? Tem o pessoal da CPIMW, que a gente está participando lá com eles, tem gente pensando, a CPAD, tem pessoas pensando. Então, a gente não é por falta de material disponível, né? É por falta realmente, voltando do princípio de tudo, da conscientização, da cultura, da consciência dos professores, da liderança, em fazer um trabalho bem feito. Não é? Com certeza. Isso que você falou da internet. Gente, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa de fazer as coisas mal feitas, de dizer que não sabe, de dizer que não teve oportunidade. Não existe mais isso, porque qualquer coisa que você digitar no Google vai aparecer curso completo para você se especializar em qualquer área. Então, realmente, basta assim, um momento de dedicação desse professor, de parar, realmente primeiro orar, né, Vanessa, e pedir a orientação do Espírito Santo sobre como conduzir a sua turma, sobre como lidar com o jovem, com o adolescente, com a criança, e buscar novas estratégias. Tem blogs que dão passo a passo de como contar uma história, de como abordar um determinado assunto. Então, está muito fácil hoje em dia realmente fazer um trabalho de qualidade. Só que a gente está falando muito aqui dos adolescentes, das crianças, dos jovens, mas o adulto ele também precisa de novidade. O adulto também gosta de coisa nova, de um ensino diferenciado, de uma escola bíblica onde ele possa se expressar, onde ele possa falar a sua opinião. Tem uma cultura ruim no meio evangélico que é assim, o cristão que questiona, ele é o rebelde, tá? Ele está contra o ministério. Gente, é melhor abrir esse espaço democrático na escola dominical do que esse cristão ficar falando pelas costas, ficar falando lá fora na igreja. Então, deixa as pessoas se abrirem. É lógico que o professor tem que ter toda uma estratégia para que a aula dele também não vire uma discussão sem rumo, sem sentido e que não chegue a nada. Mas tem que abrir esse espaço democrático, tem que conduzir da melhor forma possível e orientar as pessoas na palavra. Porque o que atrai as pessoas, o que traz mudança de vida é a palavra. Já quero introduzir aqui um outro ponto, Vanessa, sobre a importância da escola dominical, que é o seguinte, eu estou estudando o livro de Neemias, tenho refletido bastante sobre aquela história, e assim, o que nós vemos lá no capítulo 8 de Neemias? Um grande avivamento. Por onde que começou o avivamento, Vanessa? Me diz, se não foi pelo ensino da palavra de Deus. Que passagem maravilhosa, Vanessa. Eu vejo aquilo e eu peço para o Senhor realmente trazer isso de volta no coração dos nossos líderes, porque ele diz que Esdras e Neemias convocaram o povo, e Esdras lia ali a palavra, o livro da lei, se eu não me engano, durante 6 horas, e durante 6 ou 7 dias, eu não sou muito boa com números, mas eu acredito que seja mais ou menos isso. E as pessoas em pé, e Esdras em pé também, em um púlpito de madeira, e ali, não somente lendo o livro da lei, mas explicando a palavra, explicando, fazendo as pessoas compreenderem o sentido da palavra. Ou seja, não é só impor a doutrina, impor a lei, impor as regras, é explicar o porquê. Explicar o porquê de cada coisa. E é isso que traz o avivamento. Foi aí que o povo caiu em si, chorou, se arrependeu e houve mudança de vida.
Outra passagem bíblica que está lá em 2 Crônicas, na época do rei Josias, aconteceu a mesma coisa. Quando encontraram o livro da lei. Eu acho tão maravilhosa aquela passagem, quando ele diz, achamos o livro da lei. Nós precisamos achar esse livro novamente, Vanessa. Cadê esse livro? Está na estante, está empoeirando, está debaixo do púlpito. Onde está esse livro que precisa ser explorado, precisa ser mostrado? Porque a palavra de Deus é linda, é maravilhosa. Não precisa de mais nada para atrair as pessoas. Jesus já morreu naquela cruz, e tem aquela passagem que eu acho maravilhosa, quando ele compara com a serpente de ouro que Moisés fez no deserto para repreender aquele mal que estava no meio do povo, e Jesus usou como um simbolismo que quando a cruz dele fosse levantada, atrairia muitos, sarando a terra do pecado, do mal. Ah, Vanessa, não tem como, eu tenho vontade de chorar falando essas coisas. É isso que eu tento mostrar para as pessoas, e graças a Deus está dando certo, porque nós estamos vendo testemunhos na nossa escola dominical. Quase todos os cultos, é lindo de ver isso. Todo mundo que vai dar um testemunho, vai dar uma saudação, cita alguma coisa que aconteceu na escola dominical. E aí as pessoas vão ficando curiosas, querem ver o que está acontecendo, que está trazendo mudança de vida, está trazendo milagre, está trazendo transformação. É a palavra, é só a palavra. Então, a igreja que busca um avivamento, ela tem que começar pelo ensino. Não adianta querer fazer movimento, reteté, barulho, porque não vai mudar a vida de ninguém. E outra, já vi várias vezes acontecer o seguinte, você pergunta para a pessoa, como foi o culto? Nossa, maravilhoso, pura unção, teve línguas estranhas, profecias, pessoas sapateando, fazendo aviãozinho. Ah, que legal. Sabe o que foi a pregação? Sabe o que foi a pregação? Eu não lembro. Mas foi uma vez. Aí o que acontece? No outro dia passa tudo isso e a pessoa volta para os seus antigos hábitos, seus antigos costumes. Não teve mudança. Então, não teve aproveitamento nenhum, infelizmente. Vamos voltar à palavra. Vamos deixar esse livro da lei, casa de Deus. Você falou isso, eu lembrei de retiro, né? Que retiro é batata quando vocês têm. Vai lá e chora, e ora, e busca. Uma semana depois do retiro, tá todo mundo igual. Todo mundo não, né? A gente não exagera, mas um monte de gente tá do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Né? Foi só aquele fogo que consumiu, né? Acendeu, acabou. Foi, né? Então, quando você tem uma igreja fundamentada na palavra, quando você tem uma... Você está num movimento constante ali de aprendizado, quando tem um retiro, ele só vem funcionar mais, né? E aí depois continua, né? Você continua, você vai... o negócio vai fluindo e tudo mais, né? Do que ser aquele retiro que só acende no fogo e quando acaba o retiro apaga, e todo mundo, que saudade do retiro, né? Querendo ir pro retiro, porque parece que lá no retiro é que as coisas acontecem. Só que aí a gente esquece que Deus é o mesmo aqui no retiro, na igreja, em qualquer lugar, né? Jesus morreu, e isso vale para todos os períodos da nossa vida, não é só para o retiro. E aí eu me sinto uma pessoa privilegiada por ter tido minha formação aí na igreja em Ribeirão. Eu me sinto privilegiada. O trabalho que a Sueli Campos fez comigo e que a Marta fizeram comigo foi um negócio em um ano. Era uma do lado, outra do outro, e sentando estudando. Eu ia para o discipulado na casa da Sueli, eu ficava da 1h da tarde até as 7h da noite, estudando a palavra. Ela pegava e me explicava, e com a Marta era a mesma coisa, eu não podia ir para a casa dela, que eu ficava lá o dia inteiro. Então, mais do que nunca, não sei o que você falou, já está consumado. Quando Jesus fala está consumado, é que ele fez tudo, né? A palavra está consumado, acabou, ele fez tudo que era preciso fazer.
Eu como sou muito tempo líder de adolescentes, hoje eu trabalho muito com jovens, eu entendo a necessidade deles de ter a música, de ter o evento, de pular, de dançar, de gritar. Eu entendo essa necessidade deles e a igreja também precisa atentar para isso. Só que isso não pode ser a base da igreja. Né? Ela não pode estar fundamentada no evento, ela não pode estar fundamentada no TTT, nesses puntões assim, que pula para lá e para cá. O fundamento não deve ser esse. O fundamento tem que ser a palavra. Estando fundamentado na palavra, de vez em quando você pode pôr eles para pular, que não tem problema. Você pode pôr eles para gritar, para dançar, que não tem problema nenhum. Mas a gente sabe que a hora que acabar aquilo ali, eles vão continuar as mesmas pessoas na parte boa. Cristãos, pessoas que vão dar testemunho na faculdade, na escola, dentro de casa, e que vão errar, porque errar é humano, mas que vão pedir perdão a Deus e vão aprender com seus erros e vão ensinar as pessoas. Então, está consumado, né? Não precisa realmente muita empolação para fazer aquilo que Jesus já fez. E as pessoas não entendem, às vezes, aí eu queria que você falasse da sua posição disso, como que a escola bíblica é importante, tanto para a igreja quanto para a sociedade em si. Né? Não tem a ver a igreja com a sociedade, não é só com os evangélicos, não. A igreja tem a ver com a sociedade também. A igreja não. O ensino bíblico também tem a ver com a sociedade. O que você acha disso? Se nós olharmos para a história da escola dominical, a gente voltar lá para o princípio da escola dominical, o objetivo era a transformação da sociedade. Existe toda uma polêmica envolvendo a história da escola bíblica, porque uns dizem que foi fulano que fundou, outros dizem que foi ciclano. Mas, assim, eu acho que um ponto ali crucial da história, sem dúvida, foi com o Robert Hicks, em 1780, na Inglaterra. E como que ele iniciou o movimento Escola Dominical ali? Ele era um jornalista, ele escrevia sobre o sistema carcerário da sua região ali. Eu não sei pronunciar o nome, tá, Vanessa? Você que é professora de inglês, não liga não, mas é algo assim, Gloucester, eu acho que era a cidade dele, algo assim. E ali tinha um sistema carcerário muito precário e muito superlotado, muito problemático, e ele escrevia sobre isso, chamando a atenção das autoridades, para que houvesse melhoria. Até que um dia ele teve uma inspiração divina. Ele falou, ao invés de tentar consertar já o que está consolidado, a pessoa que já está lá, e que todo esse sistema precário, por que não começar pela educação das crianças? Por que não começar a formar essas crianças e evitar que elas cheguem lá? Então, foi assim que começou a escola dominical, ele retirando as crianças que ficavam ociosas na rua, principalmente aos domingos, porque elas trabalhavam nas fábricas durante a semana, não tinham acesso ao ensino, porque era só para os ricos, e aos domingos, que era o dia de folga, elas ficavam nas ruas, praticando delitos e fazendo confusão, enfim, sem nada de bom. Ele se sensibilizou em abrir um espaço para essas crianças. Imagina, era o que eu estava dizendo, crianças problemáticas que ninguém queria, crianças que eram enxotadas da igreja naquela época, e ninguém queria por perto, porque eram mal criadas, não tinham nenhum tipo de educação, e ele acolheu essas crianças. Então, foi o início da escola dominical ali, que tinha essa ênfase social e bíblica, porque ele passou a alfabetizar as crianças, a dar instrução na leitura, na escrita, em bons costumes, em moral, em ética, e também a instrução bíblica. E o que aconteceu? Depois de alguns anos, reduziu praticamente zero o número de presos, número de julgamentos na cidade, de processos. Diminuiu drasticamente. Por quê?
porque ele pegou lá na base, ele fez o trabalho de prevenção, e a partir principalmente do ensino bíblico. Então, você vê o poder dessa escola dominical. Eu não sei por que isso se perdeu ao longo do tempo, Vanessa. Esse potencial maravilhoso que a escola tem. Porque eu já vi experiências assim, de igrejas que oferecem um café da manhã para as crianças carentes, em comunidades carentes, e depois vem com a palavra, com a instrução bíblica, e essas crianças são fiéis na igreja e acaba trazendo até os pais acabam se convertendo e as famílias são transformadas. Eu não sei por que isso está se perdendo, porque tem esse potencial, sim, maravilhoso de influenciar a sociedade. A gente tem que pensar a escola bíblica também para quem não é crente. E você sabe que as pessoas que não são cristãs, elas gostam de escola bíblica, porque não tem aquela característica de culto, sabe, de muito barulho e de a pessoa, de repente, se sentir só mais um na multidão. Ela tem a oportunidade de ouvir a palavra explicada. Porque também na pregação, no culto, de repente, os pregadores, eles não se preocupam muito em explicar detalhes da Bíblia, porque supõem assim, são todos crentes, todo mundo já sabe a Bíblia de cor e salteado, não vou ficar entrando em pormenores. Mas ali tem pessoas que não são crentes que não entendem a mensagem. Ou até já ouvi assim também, não sei se você já ouviu isso, principalmente nas igrejas pentecostais, eu não sei se você já frequentou essas igrejas mais movimentadas, assim. O que acontece? Eles começam a cantar um louvor, e a igreja já sabe esse louvor, aí vira aquele movimento, as pessoas glorificando, adorando a Deus, e ninguém entende mais a letra do hino. Mas porque eles já conhecem. Agora, a pessoa que está visitando não entende nada. Uma vez uma pessoa me falou isso. Nossa, eu não entendi nada que eles estavam cantando, porque começou o hino, de repente, começou um barulhão, um movimento, e eu não entendi mais nada. Então, a escola bíblica, ela também tem esse papel fundamental de evangelização. Na minha escola bíblica, a gente recebe, de vez em quando, algumas pessoas que não são crentes, e elas gostam, porque dizem isso, olha, é a minha oportunidade de entender a palavra, de perguntar. Então, tem esse objetivo aí também, de transformação da sociedade, só que a gente precisa resgatar isso, porque de repente a gente está ficando muito entre quatro paredes, esquecendo do mundo lá fora, e tem que influenciar. Tem. Eu me preocupo bastante, como eu tive um bom tratamento no começo da minha conversão, eu me preocupo bastante com o novo convertido, e me preocupo bastante com pessoa que vai entrar pela primeira vez na igreja evangélica também, que não entende nada, foi a convite. Vamos lá na minha igreja, ótimo. Realmente o que você falou, já vi, já aconteceu. Eu mesma, quando fui a primeira vez na igreja evangélica, fiquei assustada. A frente começou a sapatear e começou a falar em línguas. Eu, que isso, meu Deus do céu. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar realmente nessas pessoas. Não que a gente vai limitar o que o Espírito Santo vai fazer, não é isso daí. Mas... pelo amor de Deus, não tem eu sou contra os dons, as manifestações do Espírito, não é isso não, gente, pelo amor de Deus. Eu sou a favor desde que tenha o ensino da palavra e a palavra seja bem explicada. E o apóstolo Paulo fala que é tudo com ordem, né? Ele fala que tudo tem que ser feito com ordem, tudo tem que ser feito com decência, com organização. Então, nada do que se for feito fora de ordem mesmo, se for feito bagunça mesmo, é bagunça. Aí não é Deus nem nada, não é Espírito Santo nem nada. Mas eu lembro dessa minha... Fiquei assustadíssima e tudo mais, só que realmente aprendendo sobre a palavra, a gente vai entendendo melhor as coisas, vai aprendendo sobre até o batismo do Espírito Santo. Então, a escola bíblica, os discipulados, eles são realmente muito fundamentais até para a formação da formação moral do ser humano. Né? Eu costumo falar, quando às vezes alguém vem debater comigo, ou quando alguém vem criticar, aquela coisa de que o crente é alienado, cristão é alienado, não sei o quê. Né? Eu falo assim que
a falta de conhecimento das pessoas de fora é que faz a pensar aquilo que a gente não entende, a gente não entende. Se a gente quiser falar mal, de fato. Mas a escola bíblica dominical, ela é realmente um local para você ensinar tanto a doutrina bíblica, quanto você falar sobre moral, né? E bons costumes. Então, essa questão do não roubar, não matar, não... Isso tudo é bíblico e é coisa que um cristão, teoricamente, não deveria fazer mesmo. Aquele que aprende verdadeiramente esses princípios, ele vai sair dali, ele vai dar um exemplo em qualquer lugar que ele estiver. Então, ele vai influenciar pessoas a partir daquilo que ele aprendeu. Eu vi um vídeo hoje que eu fiquei encantada de um rapaz que foi convidado dentro da empresa dele a fazer coisas erradas e ele, mesmo correndo risco de perder o emprego, ele manteve ali a postura dele de cristão e tudo mais. Então, isso gerou um choque naqueles que estavam ali junto com ele. Então, assim, aquilo que a gente aprende, se a gente nunca mais esquece, então que a gente aprenda verdadeiramente esses princípios, a gente vai sair dali mais saudável. E não saudável só de saúde, não. Saudável é um cristão saudável, que não vai escandalizar, que não vai dar mau testemunho, que não vai... E que mesmo que erre com as pessoas, o fato dele saber o que significa o perdão, ele vai chegar lá, ele vai pedir perdão, e vai ser mais um testemunho ainda para ele. Então, a gente tem que realmente resgatar esses valores que você falou. A gente tem que lutar. Eu falo muito com idealismo. Eu sou muito idealista e eu sei que você também é. Né? Por isso que a gente está aqui batalhando por isso. Né? Então, eu sou idealista mesmo. Eu falo assim, eu defendo mesmo. Eu tenho que defender esses princípios. Eu quero que onde eu puder passar, eu fale sobre isso. Que as pessoas possam voltar aos valores da igreja, da igreja primitiva, que elas possam voltar-se para a Bíblia, aí ela vai conseguir prestar mais atenção no ser humano, né? Não vai ser só um inimigo, né? Não tem que lutar contra a carne e o sangue, como diz a Bíblia também. Ele não vai lá brigar com as pessoas e tudo mais, ele vai lá e dá testemunho de Jesus, e através do testemunho dele, da integridade da vida dele, ele vai falar de Jesus muito melhor do que ele tentar forçar a barra com alguém. Né? Então, e tudo isso ele aprende estudando a Bíblia, estudando, conhecendo mais o Jesus que ele diz seguir. Né? Então, nada melhor do que termos aí um ensino cristão bem fundamentado dentro das igrejas. Sem dúvida, Vanessa. Tem uma frase que eu gosto muito, do Lécio Dornos, quando ele fala sobre a escola dominical, ele fala assim, tocou o sinal, acabou a aula, começou a prova. Por quê? É a prova da vida. Terminou ali o ensino, na segunda-feira, esse cristão ele vai se deparar com várias provas na sua vida. E ele tem que saber se posicionar. Então, por exemplo, as questões que nós estamos vivenciando aí hoje. A corrupção. Como que o cristão vai se posicionar diante disso? É a questão do aborto. Como que eu vou me posicionar diante disso? O homossexualismo. Como se posicionar diante disso? Então, se não tiver uma boa base, entender bem os princípios da palavra de Deus, não vai saber se posicionar, não vai saber lidar com essas situações, com esses conflitos, com esses embates, de maneira sábia, de maneira que venha convencer as pessoas ao evangelho e não causar repulsa. Porque às vezes o cristão ele causa mais repulsa porque não sabe expressar os princípios da palavra, não sabe explica de forma distorcida e ainda queima os evangélicos. Então, é isso, é a prova da vida, a gente precisa estar bem instruído para essa prova, viu? Principalmente para dar bom testemunho por aí, né? Nossa. Um mundo tão cheio de mau testemunhos, meu Deus do céu. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que a gente consiga dar um bom testemunho de Jesus, meu Pai. É verdade. A gente já está chegando no final assim, do nosso horário proposto,
Eu queria, assim, que a gente finalizasse sendo bem idealista mesmo. Bem eu e você. Bem a nossa cara de idealismo cristão. Defensoras, né? I love Escola Bíblica Dominical. Só lembrando o pessoal que vai assistir depois que a gente vai fazer isso quinzenalmente. Passa chuva, passa sol, né? Eis-me aqui, eu e a Miriam falando disso. Quem sabe um dia vai ser semanalmente, né? Vamos. Tomara que tenha muitas coisas para falar e muita gente para agregar. E aí eu vou começar, depois eu já passo a bola para ela. Eu queria convidar as pessoas para encarar esse desafio, sabe? De mostrar como é aprender sobre Deus, sobre Jesus, como é importante ler a Bíblia, estudar a Bíblia, mas não por obrigação, ninguém vai fazer prova. Ela falou da prova, mas é a prova da vida mesmo. Nosso maior desafio é diário. Ninguém tem que tirar nota para pastor, para líder. Não é isso daí. Sabe? A gente estuda por simples prazer e vontade de aprender mais sobre o Deus que nós servimos. Então, eu deixo o meu convite assim, para que as pessoas sonhem junto com a gente. Eu sei que tem muito professor de escola bíblica dominical bom por aí, sabe? Eu sei que tem muita gente que também ama o que faz. Eu sei que tem gente também que também fica igual eu e a Miriam doida aqui, lê, estuda, e fica até de madrugada se precisar, fica pensando, que dinâmica que eu vou dar na semana que vem. Né? Então, isso tudo é coisa de quem ama verdadeiramente Deus em primeiro lugar e compreende quem Ele é e o chamado dele para a nossa vida, e aí quer, enquanto viver, né? Enquanto Jesus não voltar, enquanto a gente morrer, a gente está aqui para cumprir aquilo que a gente tem aqui para cumprir. Né? E, então, a gente tenta fazer da melhor forma possível. Então, sonhe junto com a gente, converse comigo, com a Miriam, a gente vai deixar lá no Facebook o nome, que vocês possam encontrar sobre nós, né? Sonhe com a gente, né? Vamos espalhar essa cultura das pessoas, olha, aprender pelo aprender, né? Pelo conhecimento mesmo. E eu amo escola, eu amo estudar a Bíblia. Tá? Bom, eu sou bem idealista, eu sei que a Emília também é. Miriam, fale o que está no seu coração. Fale muito, cara. Ficaria aqui a noite inteira falando de bebê. É muito bom, é apaixonante realmente. Nós vamos compartilhar esse amor com as pessoas. Essa é a ideia da minha página. Já vou divulgar, Vanessa. Então, quem quiser falar comigo, procure no facebook.com/amor pela IBD. É a minha página. E tem o canal no YouTube também, Amor pela IBD. Nessa página no canal, eu tenho postado materiais de formação de professores da escola dominical. Então, entrem lá, acessem e enviem dúvidas, comentários, sugestões. Meu desejo é conversar com as pessoas, saber o que elas estão fazendo, o que elas estão vivenciando em suas igrejas, quais as dificuldades, o que deu certo, que a gente pode experimentar também. Então, por favor, se manifestem nos próximos hangouts também, que o pessoal venha participar mais, Vanessa, e a gente ter essa troca bacana. Eu vou no próximo hangout. A gente já vai trabalhar já desde agora no próximo hangout, a gente já vai conversar bastante coisa. Eu vou lançar algumas perguntas nas redes sociais. Eu quero saber quais são as dificuldades que as pessoas enfrentam, o que eles têm de dúvidas e tudo mais. A Miriam deu os acessos a ela aí, o Amor pela IBD, Miriam Nunes no Facebook. E eu também estou em todas as redes sociais possíveis. Eu estou no Facebook com Vanessa Franciose e com o Ministério Extraordinários, que um dia eu vou falar um pouquinho mais do Ministério Extraordinários também. Instagram, Snapchat, muita coisa. Um dia nós vamos fazer um Periscope ao vivo. E estamos aí, tá? E
acho que é isso, né? Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Muito obrigada você, Miriam, por estar junto nesse sonho aí. E vamos que vamos, vamos que vamos. Obrigada, Vanessa, por esse momento, essa partilha, essa conversa. Eu adorei. Também vamos agradecer aqueles que estiveram conosco, não sei por quanto tempo, mas que deram uma passadinha. E então, vamos conversar mais. Isso mesmo, boa noite para você, bom fim de semana, boa aula na EBD, domingo. Estarei lá. Gente, então, muito obrigada. Quem assistiu, eu vi que entrava gente, saía gente. Eu fiquei feliz pra caramba, né? Foi a primeira vez que eu e a Miriam não estávamos sozinhas aqui. Tinha mais pessoas. E vamos fazer para ter mais pessoas. Eu quero pessoas conversando aqui no chat com a gente. Então, para ter uma dinâmica bem legal. Senão eu e a Miriam vamos ficar falando bastantão mesmo, que a gente tem muita coisa para falar. Tá? Então, muito obrigada, Miriam. Muito obrigada quem assistiu. Obrigada a quem vai assistir, vai estar disponível no canal no YouTube, a gente vai divulgar também nas redes sociais. E até daqui a 15 dias a gente vai divulgar também, ninguém vai se perder. Tá? Muito obrigada. Miriam, quer falar mais alguma coisa? Não, Vanessa, só isso mesmo. Um beijão, fica com Deus. Amém, então. Beijo, galera. Fique com Deus e a paz do Senhor.